Olá, mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita, nosso segundo ano. Hoje é 26 de janeiro de 2026, nossa 37ª reunião. Eu chamei ela de A Verdade Vos Libertará. O nosso assunto de hoje vai ser o capítulo 8 de João. E aí, como eu sempre esclareço, o nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita, codificada por Kardec. Não tem nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica ou interpretativa contra a religião. A gente coloca aqui o que os livros da doutrina espírita trazem para a gente. Eu uso como texto base o texto da Bíblia de Jerusalém, mas eu também uso ali a Bíblia de Estudo da NVI, Nova Versão Internacional, e também desse site Logos, Bible Software, que é uma linha, uma versão da Bíblia online que tem vários recursos, vale muito a pena usar. E ela é uma tradução também interessante. São 3 traduções diferentes aí da Bíblia. Eu uso também a Bíblia do Peregrino, principalmente os comentários ali, que são excelentes. Usei também o Novo Dicionário da Bíblia, do Douglas, e estou usando esse comentário do Evangelho segundo João, do Cláudio Vianney Malzone. Tá? Esse livro eu tenho aqui comigo. Esses livros todos eu tenho aqui comigo, em físico. Como fonte espírita, hoje eu estou usando o Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho, volume 5. Começa lá na página 61, lá do volume 5. E estou usando também a apostila da FEB no Evangelho Redivivo. E eu esqueci de colocar aqui, também estou usando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossos temas de hoje, né, o objetivo seria a gente falar sobre essa discussão sobre o testemunho de Jesus sobre si mesmo. Está lá no capítulo 8, versículo 13, até lá 20 e poucos. Falar de Jesus, o Logos, vamos ver o que significa essa expressão aí, o Logos. Jesus e Abraão, e vamos falar sobre a dificuldade de enxergar a verdade. Bom, então eu sempre vou colocar aqui o texto, às vezes eu vou ler o texto na Bíblia, às vezes eu vou colocar aqui, mas os textos eu vou colocar aqui. Aqui estão os versículos 13 e 14, capítulo 8, de João, que fala assim: disseram-lhe os fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo, e o teu testemunho não é válido. Jesus respondeu: embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque eu sei de onde venho e para onde eu vou. Vós, porém, não sabe de onde venho nem para onde eu vou. Esse texto começa logo depois de Jesus dizer que ele é a luz do mundo. Tá? Ele fala: eu sou a luz do mundo, a gente já discutiu isso na última reunião do ano passado. E aí, os fariseus, né, ele está na sinagoga, os fariseus reclamam com ele. Pô, que história é essa? Né? Aí ele fala: não, eu sei de onde que eu venho, da onde eu venho, e sei para onde que eu vou. Vocês não sabem. É como se estivesse dizendo assim: quem fica na esfera humana não pode entender o testemunho dele. Essa frase está lá na Bíblia do Peregrino, no comentário desses versículos aí. Né? E aí Jesus, mais lá na frente, né, andando, ele fala assim: vós julgais conforme a carne, mas eu a ninguém julgo. Se eu julgo, porém, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Então, Jesus começa a falar para os fariseus: olha, vocês estão querendo o quê? O que precisa acontecer para vocês acreditarem em mim? Vocês não acreditam em mim por quê? Porque eu não tenho nenhum curso, não tenho uma faculdade, eu não estudei na escola de rabino, né? Então, por isso que ele está perguntando lá.
Por isso que os fariseus falam para ele: quem é você para você falar? Você não tem nenhuma chancela, você não tem nenhum canudo. Né? Isso é uma coisa bastante interessante. Né? Uma vez eu tive um professor, né? E ele era, coitado, ele era um pouco revoltado, mas ele falava umas coisas interessantes. Uma das coisas que ele falou para mim e para a gente foi assim: olha, eu ele tinha, eu trabalhava com controle de qualidade. E esse professor ele já tinha 30 anos, estava já aposentando, né, de controle de qualidade. Mas para ele poder dar aula numa universidade, ele precisaria ter um doutorado, um mestrado. E ele achava isso um absurdo, porque ele falava assim: poxa, tem gente que nunca trabalhou nisso que eu fiz durante esse tempo todo e e tem um título de mestre. Mas, no entanto, eu sou mestre por causa das coisas que eu já fiz. Eu me considero um mestre. E é verdade, né? A gente às vezes não precisa ter um diploma acadêmico para provar que você é mestre. Então, os fariseus queriam lá, queriam, né? Estavam ali, como diz o Pastorino, lá na Bíblia de Peregrino, quem fica na esfera humana não entende o testemunho. Quem fica na esfera ali de que só vale se você tem um papel, se você tem um certificado, é que é aceitar o testemunho de Jesus. Né? E aí ele fala, né? Vós julgais conforme a carne, mas eu a ninguém julgo. Olha que interessante. Jesus fala assim: vocês julgam de acordo com o que vocês enxergam, vocês julgam conforme as leis, mas eu ninguém julgo. Aí tem uma controvérsia, porque ele fala assim: se eu julgo, se eu julgo, porém, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Então, assim, eu sempre comento isso também, vocês já devem ter ouvido falar, né? Uma vez isso me marcou muito, o Haroldo Dutra é juiz de direito, e ele falando que ele estava lá no julgamento, ele estava julgando o caso de um rapaz, um assassino. E aí a família da vítima estava lá. Tal, ele terminou o julgamento, aí a família da vítima falou com ele: só acha que o senhor fez justiça? Aí ele respondeu: não, não fiz justiça. Eu julguei o processo. Né? A acusação fez lá o seu trabalho, a defesa fez o seu trabalho, e eles entregaram aquilo, e aí eu olhei e comparei o processo, olhei para o processo, e de acordo com o que está ali, eu julguei segundo o que diz a lei. Quer dizer, não julguei, eu dei a pena de acordo com a lei. Porque quem julga, quem vai julgar, né, o, o criminoso é Deus, porque não tem como devolver a vida. Né? Então, ele não era o juiz, né? O juiz aqui na Terra não é qualificado para julgar de acordo com o que se esperava, né? Porque você não consegue ser restituído de uma vida, por exemplo. Por isso que Jesus fala: vós julgueis conforme a carne. A gente só consegue julgar de acordo com as leis, com as coisas que a gente está enxergando. Tem coisa que a gente não enxerga. Né? E aí, num comentário bíblico de outro autor, diferente desse que eu tenho aqui, ele fala assim: essa contradição, né, de Jesus falar: eu não julgo, mas se eu julgar, eu vou julgar de acordo com o que Deus quer. Isso pode significar que o objetivo de sua missão não era julgar, quer dizer, o objetivo da missão de Jesus não era julgar, ou que ele não julgava da mesma forma que os seus críticos. Essa hipótese se ajusta melhor nesse contexto, como mostra o versículo 16, foi aquele versículo que eu mostrei. O julgamento de Jesus não é algo isolado, mas um processo de todo o propósito de sua vida, e, portanto, é válido. Quando Jesus faria, né, o julgamento, ele olha para a pessoa, ele vê a pessoa integral. Ele olha para ela e ele já sabe qual é o propósito da vida dela. Ela, isso está ligado com a programação reencarnatória de cada um.
Qual é o propósito? Eu sempre penso isso, tá? A gente fala que antes de nós encarnarmos, nós temos uma programação espiritual. Vamos assumir que seja assim o nosso caso. E qual é, então, o meu propósito? É só cumprir a programação? Mas qual é o propósito da programação? Né? A gente precisa, o nosso propósito final é entender, aprender, seguir a lei de justiça, amor e caridade. Quando a gente conseguir cumprir 100% do que está definido lá na lei de justiça, de amor e de caridade, a gente vai ter cumprido o propósito de nossa vida. Mas e a nossa vida aqui, né? E a minha programação reencarnatória, né? A minha pequenininha aqui, né? Será que eu estou seguindo? Outra pergunta que eu faço, né? Será que eu estou seguindo a minha programação reencarnatória? Será que eu estou fazendo tudo? Deixa eu pegar aqui uma cola aqui que eu não vou deixar aí. Será que eu estou fazendo tudo que eu me programei para fazer? Né? Então, assim, eu pesquisando assim, o que os autores falam, né, o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, lá na terceira parte, ele fala assim, toda vez que a criatura sai do mote, do objetivo de amar ao próximo, ela está se distanciando do objetivo da sua programação reencarnatória. Como é que é? Fala de novo que eu perdi. Fala aí. Toda vez que a gente sai do objetivo, do caminho de amar ao próximo como a si mesmo, a gente vai estar desviando do nosso programa reencarnatório. Você vai, qual é o meu programa reencarnatório? Olha, a tua programação reencarnatória foi feita de maneira que você consiga cumprir amar ao próximo como a si mesmo. Aí você me pergunta assim, e se por acaso na minha programação reencarnatória estava definida que eu tinha que, vou falar aqui uma coisa que veio primeiro na minha cabeça, eu tinha que casar, não era com a Flávia, era com outra pessoa. Eu desviei do caminho, era com outra, casei com a Flávia. E aí, o que acontece? Essa programação mudou a pessoa, mas o que eu tinha que fazer continua valendo. Né? A gente tem que usar o tempo de vida que a gente tem, o tempo de vida que a vida nos deu, e utilizar esse tempo o melhor possível, de melhor maneira possível. E a gente pode também, outra coisa que pode fazer, é usar nosso livre-arbítrio para melhorar a nossa programação reencarnatória. Para melhorar, assim, colocar mais valor, vamos falar assim, se pode falar isso, né? Você fazer mais do que você programou. E o que seria fazer mais do que a gente programou? É a gente fazer mais coisas que sigam a lei de justiça, de amor e de caridade. Caridade, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, assim, toda vez que a gente trabalha para a gente se melhorar, para a gente ser mais indulgente, para a gente ser mais amoroso, né? Para a gente ser mais benevolente, a gente está andando nessa direção. E isso André, Oi. Isso que tu falou aí, eu acho que todos nós, na nossa programação, está incluído amar ao próximo como a si mesmo. Com certeza. Não interessa quais são os demais objetivos, por exemplo, da nossa reencarnação. Mas como é, né, o resumo da lei, não é isso? Então, isso é o objetivo final, né, como num processo evolutivo, vamos dizer assim, não é? Então, em todas as circunstâncias que a gente vive, eu acho que amar ao próximo como a si mesmo, né, a Deus sobre todas as coisas, está inserido, já é regra básica, independente do propósito que a gente tem nessa reencarnação, entendeu? Todos eles eu acho que está inserido isso aí. Isso daí, então. Isso, eu só vou fazer uma ressalva aqui, né? Uhum.
Isso no caso de pessoas que têm, vamos falar assim, na média, espíritos que puderam participar da sua própria programação reencarnatória. Porque existem espíritos que têm uma reencarnação compulsória. Uhum. Né? São aqueles que são comprometidos com alguma coisa do passado e aí tem que vir com algum problema físico, de saúde ou na situação social. Com as limitações, né? Limitações, o que vai ter o seu livre-arbítrio tolhido. Uhum. Né? Eu estou falando assim vamos falar assim, do conhecimento do que a gente olha de ordem geral. É isso mesmo que você está falando, é por aí mesmo. Né? Quando a gente tem fazemos a nossa programação reencarnatória, os espíritos que nos auxiliam na programação, eles orientam a gente, olha, não tenta isso que é muito difícil, faz aquilo que é melhor para você, vai por esse caminho, vai por aquele, que tá vendo que você em outras encarnações você não conseguiu e tal, né? Então, a gente tem essa programação reencarnatória como guia, mas a gente, na programação reencarnatória, não está definido todos os detalhes. Não. Né? É uma coisa bem mais genérica do que algumas pessoas imaginam. Né? Existem pontos básicos, né, que a gente Exatamente. tem que desenvolver. Né? Isso aí. Então, a gente tem que saber. Eu estou tentando fazer o que está na minha programação reencarnatória. Espero que esteja conseguindo. E também, assim, às vezes, a gente vem, as pessoas... eu li uma definição uma vez sobre o que é propósito. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, né? Uhum. Tinha um estudo que eu fazia num grupo, e tinha uma moça lá que ela já comentei isso aqui antes, que ela falava que ela já tinha estudado, ela já fez economia, ela já tinha feito, ela foi morar fora do país, ela já tinha umas 2 ou 3 faculdades, e ela não encontrava o propósito dela. Olha só, né? Aí, na época, né, foi até aquele curso que eu fiz lá com o Haroldo, ele falou com ela assim, olha, as pessoas têm dão um significado, às vezes não adequado porque é propósito. Ele falou assim, propósito é aquilo que você tem que olhar onde você é bom. Né? Eu sou bom. Ele falou assim, propósito é onde a gente consegue resolver os problemas, ele falou. Então, tem pessoas que não, eu vou ser um cirurgião, né? Um neurocirurgião. Né? Por quê? Porque eu gosto de lidar com o cérebro, as pessoas têm problema no cérebro, e eu vou ser bom em fazer aquilo. E estuda, vai e faz. Né? Vai ter aquele que vai falar, não, eu adoro cuidar de quem está doente em cima de uma cama. Eu tenho paciência, eu gosto, então eu vou ser um bom cuidador. Então, os propósitos que ele diz é a gente olhar onde a gente está, qual problema que aparece e que a gente é bom em resolver. Só que as pessoas, às vezes, ficam procurando muito distante, né, coisas que não é para ele, né, porque olha com outros olhos as situações. Então, às vezes, a pessoa está buscando, eu quero ser médico. Mas eu não consigo, quero ser médico porque deve dar muito dinheiro, vamos dizer assim, só um exemplo bem, né? Mas eu não suporto ver sangue. Ué, gente, vai encontrar o propósito? Não vai, não é? Então, eu acho que a gente tem que definir isso, né? E, às vezes, agora eu vou falar uma coisa engraçada, né? Igual andou aquela época que eu não estava conseguindo ir nas reuniões mediúnicas, tu lembra? Uhum. Né? Por situações, né? Não estava conseguindo. Aí, quando eu fui, eu estava me esforçando para ir, né? Resolver ir. Aí, tu lembra? Aí, tu não vai lembrar, mas a dona Mineira falou para mim, não, minha filha, fica tranquila, que tudo vai se resolver, mas se esforça mais. Se esforça mais. Falou para mim, né? Eu esperando que ela falasse alguma coisa, ela falou assim, se esforça mais. Ela falou assim, é para o teu próprio bem. Então, a gente não sabe, né? A gente tem que ver o que a vida vai encaminhando a gente, que é fácil seguir o propósito, igual tu está falando, encontrar o nosso propósito reencarnatório também não é fácil, não. Né? A gente seguir o caminho é difícil. É isso aí. Aí Jesus ainda fala, eu vou e vós me procurareis e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Isso aí
é uma referência. Aí os judeus falam assim, por acaso ele irá matar-se? Porque diz, para onde eu vou, você não pode ir. Isso é uma referência lá do capítulo 7, versículo 33, 34, que a gente viu na última reunião. Que já tá lá, ele fala assim, né? Ainda por um pouco de tempo estou convosco, depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de me procurar-me, não me achareis. Também aonde eu estou, não poderei ir. Né? Esse comentário bíblico aí do Robert Jamieson, ele fala assim, sobre esse texto. Né? É como se Jesus estivesse falando assim, seu desejo de se livrar de mim será para você realizado em breve. Quer dizer, os desejos de vocês se livrar de mim vai ser realizado em breve. Mas um pouco depois nos separaremos, para sempre, pois eu vou para um lugar onde não podem ir. Nem mesmo quando finalmente buscarem aquele que agora desprezais, poderão encontrá-lo. Referindo-se não a nenhum penitencial, mas a clamores puramente egoístas em seu tempo de desespero. Então, ele está falando que Jesus falando para os judeus que não adianta nem tentar ir para onde Jesus vai, porque ele vai para um lugar diferente. Só tem como ir com ele se você acreditar nele 100%. Né? E praticar o que ele fala. E aí ele continua. Vós sou daqui de baixo, vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, e eu não sou desse mundo. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, olha só, morrereis em vossos pecados. Diziam então, quem és tu? Jesus lhe disse, o que vos digo desde o começo. Esse texto, esse pedaço aí, é um texto que dá uma confusão danada. Confusão mesmo, estou falando sério. Estou vendo aqui, eu falei com vocês que eu tenho esse comentário. E aí, ele tem, sobre esse texto aí, eu sou, ele tem 2 páginas com várias hipóteses de possibilidade do que significaria esse eu sou. E ele fala assim, uso simples e declarativo, uso com um predicado, uso absoluto, né? Então, e aí porque é difícil de entender, porque quando Jesus fala esse eu sou, ele está se referindo, né, a Moisés, quando Moisés sobe na montanha, no Monte Sinai pela primeira vez, que a sarça ardente aparece para ele, e aí Moisés pergunta, quem é você? Aí a sarça responde, eu sou. E aí o Moisés pergunta assim, mas o que eu vou falar para os outros lá embaixo que você é? Aí a sarça responde, eu sou o que sou. Então Jesus está fazendo essa referência aí. E o pessoal fica doido, porque a conclusão desse comentário bíblico aqui é que quando Jesus fala eu sou, ele tá afirmando a sua divindade, está afirmando que Jesus e Deus são a mesma pessoa. E quando Jesus ele e Deus é a mesma pessoa? O católico acredita que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Eu lembrei, tá, entendi. Ah, tá. Eu entendi. Também tem aquela passagem, né, de Jesus lá com os apóstolos, né, que eles dormiram, que apareceu Isaías, apareceu Moisés, lembra? Uhum. Não, não é essa passagem, não. É aquela que ele fala que como é que Isaías já havia vindo, né? E eles não o reconheceram, né? Elias. Já havia vindo e não o reconheceram. Então, tem uma passagem também que acho que ele fala, né? Antes que Elias, como é que é? Antes que Elias fosse, eu era. Olha só. Então, Jesus fala o tempo todo que ele já existia, né? Isso. Então, esse discurso aí, muita gente fala sobre isso aqui. O atual discurso de João volta a enfatizar que Jesus é o Logos. Esse texto aqui é do Evangelho Redivivo da Fé. O atual discurso de João volta a enfatizar que Jesus é o Logos, o Messias, o mensageiro de Deus, Criador supremo do universo, dos seres e das coisas.
apresenta, sim, nítida distinção entre o Pai e o Filho, assim como a missão que cabe ao enviado celestial junto à humanidade do planeta. Então, olha só a briga que está tendo aí, né? Os católicos dizem que se eu sou significa que Deus está afirmando, Jesus está afirmando que ele é Deus, e a gente espírita fala que é o Logos. Vamos pensar o que é Logos. Na origem grega, né, Logos é uma palavra grega que significa palavra, razão, princípio, ideia ou discurso. Isso vem lá de João capítulo 1, né, que fala, no início era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo aí, ele fala depois que o verbo era Jesus. O verbo aí é o Logos, né? Na filosofia grega, tanto no estoicismo e no platonismo, o Logos era um princípio universal, razão divina que organiza o cosmos, uma força intermediária entre Deus e o mundo. Então, o Logos, segundo a filosofia grega, era uma coisa intermediária entre Deus e o mundo. E, para os judeus, através do filho de Alexandria, o Logos era a personificação da sabedoria e do poder criativo de Deus, a palavra pelo qual Deus falou. Então, lá na Gênesis, está sempre lá. E Deus separou a água de cima da água de baixo e disse, faça-se não sei o quê. Né? Falou, faça-se a luz, e a luz se fez. Todos esses verbos, né, essa palavra de Deus criando, né, é esse Logos aí. É a origem divina, no caso. É a origem divina. Então, isso mostra, né, Jesus, nós espíritas, a gente estudou, a gente teve revelações, né, de que Jesus foi o governador do planeta, quer dizer, ajudou a criar a Terra, a formar a Terra. Ele ajudou a fazer a Terra, o nosso planeta, do jeito que ele é, e ajudou, né, a organizar a vida na Terra. Então, ele já existia desde o início. Né? Jesus já era desde antes. Né? Desde antes. Por isso que ele fala lá atrás, assim, eu dou testemunho de mim mesmo e do meu Pai que me enviou, que dá testemunho de mim. Quer dizer, Jesus detém a capacidade de julgar os humanos pelos poderes concedidos por Deus. Sim, somente Deus pode ajudá-lo. Voltando lá atrás, para os espíritas, parece óbvio que Jesus tem a tal autoridade, porque ele é o guia e modelo da humanidade. Mas, para os fariseus daquela época, eles viam Jesus como uma pessoa comum, julgando apenas como um galileu que não tivera formação religiosa. E aí ele vai e me fala assim, eu sou desde o princípio. Acho que ele vai falar isso mais na frente. Acho que ele fala mais na frente. Jesus vai falar assim, eu já sou desde o princípio, desde antes de existir. Né? Só uma observação, eu conversei isso com a Flávia falou assim, não fala isso não, mas eu vou falar para vocês, porque eu acho que isso é importante. O Pastorino, naquela série de livros, A Sabedoria do Evangelho, ele fala que Jesus... Vocês lembram quando a gente estuda o Antigo Testamento, quando Abraão conversa com Melquisedeque, que seria um sumo sacerdote, antes de existir, Melquisedeque era um sumo sacerdote antes de existir religião judaica, porque quando tinha Abraão é o patriarca de tudo, antes de, né? Então, e João e Paulo fala na Epístola aos Hebreus que Jesus e Melquisedeque eram a mesma pessoa. O Pastorino fala que, na verdade, né, Jesus está vindo orientando o povo judeu, né, desde lá do princípio, desde a história da Gênesis. Mas quando Moisés sobe o Monte Sinai e aparece a sarça ardente, que ela fala assim, eu sou, aquela sarça ardente ali é uma manifestação direta de Jesus para
para Moisés, né? Então, é Jesus, durante toda a história do povo hebreu, ele está sempre presente ali. Por isso que Jesus fala, eu sou. Né? Faz sentido, né? Se a gente for olhar na lógica, não é? Por que que ele só criaria o planeta e se ele é o governador, né, do planeta, ele não estaria inserido nos propósitos que tem para a nossa humanidade, né? Então, é bem lógico que ele estaria presente, né, bem significativamente em alguns momentos importantes, né, do direcionamento do evangelho, né? Isso aí. É igual Bom, quem lê também, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, não é? Tá ele lá, né? Porque isso era aí. importante, né? Então, É isso aí. Bom, aí a gente pula lá para o capítulo, versículo 31. Então, Jesus falou aos judeus que haviam acreditado nele. Porque antes do 31, 31. agora eu vou para o versículo 31. Aí fala que eu Ah, sou, tá. que nada faço por mim mesmo e tal. Aí depois, os que acreditaram nele, ele fala, os que se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, Jesus falando aqui da verdade. E o que é a verdade? Eu estava conversando com a Ivana antes, né, trocando mensagem, aí ela falou assim, se Jesus viesse hoje, tu ia acreditar nele? Ué, mas não Eu é? respondi, eu não. Eu Mas não não. é, gente? Vamos dizer Eu que ia Jesus duvidar. aparece realmente, né? Será que Aí, como a gente agiria, né? Como naquela época, ou a gente iria acreditar? e aí eu ia negar, eu respondi assim, eu ia negar, com certeza. KKKKK. Aí a gente, porque é difícil você ver Jesus ali, né? Mas Jesus, nesse momento, ele estava conversando com os senhores, doutores da lei, estava falando com os governantes, né? Com as pessoas de poder. O povo acreditava nele. Né? Obviamente não é o povo todo, né? Mas o povo, os sofredores que eram curados por ele, acreditavam que Jesus era o Messias, era o Cristo, era o Logos. Tanto é que, mesmo com a oposição dos judeus, depois que Jesus foi embora, né, o seu ensinamento ficou de forma marcante. Dividiu a história do mundo entre antes dele e depois dele, depois da vinda dele. Então, e aí ele fala, né, se você conhecer a verdade vai te libertar. Mas o que é essa verdade? Né? O que é essa verdade? Aí os apóstolos falam, os judeus, os fariseus falam assim, somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, tornar-vos-ei livres? Como é que Jesus pode falar, conhece a verdade vai se libertar? E eles não entendendo nada. Vai me libertar de que eu não sou escravo. Né? Somos descendentes de Abraão. Né? Como se ser descendente de alguém, né, ter sangue real, vamos falar assim, trouxesse pureza para a pessoa. Porque os judeus acreditavam muito nessa história da descendência. Quem era descendente direto de Davi, né, que seria o Messias. Então, descendente de Abraão, todo mundo descendente de Abraão. Então, eles muito focados nessa parte material aí. Né? Jesus fala para eles que se eles fizessem a obra de Abraão, né, eles não É, estariam naquela situação que eles estavam ali, ó. Olha só, exatamente. não é? Aí Jesus fala, em verdade eu vos digo, em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Olha só, quem comete pecado é escravo. A gente não acabou de falar de programação espiritual, né? As nossas encarnações, a gente está falando que a gente pode programar, mas e as encarnações compulsórias? Aquelas pessoas que fazem tanta besteira que não tem jeito, tem que vir e daquele jeito.
né, a pessoa se torna escrava do que ela fez no passado. Ela usou o livre-arbítrio dela errado. E aí faz o erro, que aqui ele está chamando de pecado. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Então, a pessoa que é escrava, que peca, pode até mentir, enganar os outros para ficar na casa do pai. Mas não tem jeito, vai ser desmascarada. Mas o filho sempre fica. Se o filho, pois, os libertar, sereis realmente livres. Se seguir Jesus, né, você vai ser libertado. Aí os judeus reclamam. Agora sabemos que tu tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais provarás a morte. És porventura maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram? Quem pretende ser? Deixa eu pular aqui. Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizes, é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse, não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Olha só. Abraão viu o dia de Jesus. Aí eles falaram assim, ué, não tem ainda 50 anos e viste Abraão? Porque eles estavam naquela ideia, né, do Matusalém, né? Que, imagina, uma pessoa poderia viver, né? Aí Jesus fala, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Nossa, imagina isso. Né? Aí o que acontece? Eles apanham pedra para atirar nele. Aí Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Né? Essa história, eu não sei se vocês já ouviram falar no mito da caverna de Platão. Alguém já ouviu falar? Esse mito é o seguinte: Platão, conversando, né, isso ele vai, depois eu vou chegar ali, ele está falando de Sócrates, mas conversando com Glauco, ele propõe a seguinte situação: pessoas acorrentadas, encostadas em um muro, tá? Tá vendo meu mouse aqui, ó? Encostada no muro. Elas não podem olhar para trás. Só consegue olhar para a parede no fundo da caverna. Eles estão dentro de uma caverna e atrás delas tem um muro, tá? E essas pessoas só podem olhar. Deixa eu botar aqui um negócio mais colorido aqui. Tá? Então elas estão aqui sentadas, tem um muro atrás delas e só podem olhar para o fundo da caverna. Estão dentro da caverna. Atrás dos prisioneiros tem uma fogueira, tá? Separada deles na parte baixa. Por detrás da qual. E aí as pessoas passam aqui atrás com figuras, mostrando, né? Um guerreiro, um cavalo, uma águia, não sei o quê. Essas figuras ficam passando ali. As pessoas caminham por detrás da parede de modo que seus corpos não produzem sombra. Então, eles estão aqui escondidos, não vê sombra. Só vê os bichinhos aqui. Eles só vêem os objetos. E os prisioneiros não conseguem ver o que está atrás. Só conseguem enxergar as sombras. De modo que os prisioneiros chegam à conclusão de que as sombras são a realidade. Representam a realidade do que está acontecendo ali. Bom, imagina que um desses prisioneiros consegue fugir, se libertar e vai para o lado de fora. Só um. Ele sai e vai para o lado de fora da caverna. Ele vê o sol, e vê a luz, vê a luz. E aí, ele no início, né, ele fica meio ofuscado, não consegue enxergar a luz.
E aí, depois de um certo tempo, ele se acostuma com a luz e vai explorar esse mundo novo, né? Agora imagina que se esse prisioneiro aí que fugiu volta lá na caverna e fala com aqueles que estavam presos. Galera, isso que vocês estão vendo aí é ilusão. Isso não é a verdade. A verdade está lá fora. Vocês estão presos nisso aí. Eu vou soltar vocês, vocês vão poder enxergar o que está lá fora. E aí, na história, esses outros prisioneiros chegam à conclusão, na historinha do Platão, de que esse que fugiu sofreu graves danos mentais e resolvem, então, matar ele. Platão, quando fez essa alegoria, ele estava falando de Sócrates, porque Sócrates trouxe isso 400 anos antes de Cristo, tá? Sócrates trouxe a filosofia para os gregos e ele falava de verdades espirituais, falava de espírito, lembra? Ele falava de um monte de coisa. Mas as pessoas não queriam ver. Né? Não queriam ver. Né? E Sócrates conseguiu enxergar o lado de fora e voltou para falar para todo mundo: gente, olha, não é só, o mundo não é isso que vocês estão falando. E aí eles fizeram que Sócrates tomasse o veneno, sendo condenado. Mas se a gente olhar na história de Jesus, pensa bem, né? Ou na nossa história, o que nós estamos enxergando na realidade, a nossa realidade? A gente só olha um lado, a gente só consegue ver um lado. Né? Jesus, né, com os fariseus ali também, né, os fariseus, o povo da época, também só conseguia ver um lado. E Jesus, quando chega, né, fala com ele: gente, tem um mundo espiritual lá fora, tem a luz lá fora. Lembra quando Paulo, né, quando Paulo está perseguindo Jesus, né, os discípulos de Jesus, né, os seguidores, é como se ele estivesse só olhando a sombra. Quando ele está na estrada para Damasco, Jesus aparece para ele, ele vê a luz e fica ofuscado. Não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Né? É preciso que ele vá até Damasco. Ananias, que era o cara que ele estava perseguindo, que ele queria matar, vai lá e tira as escamas dos olhos de Paulo e ele passa a enxergar. Aí é a vez de Paulo ir para os judeus falar que tudo aquilo que eles estão vendo é apenas uma projeção, uma sombra no fundo da caverna. Então, o conhecimento novo que Jesus estava trazendo tinha esse efeito que a gente está vendo aqui na caverna, na alegoria da caverna de Platão. E hoje em dia a gente também tem isso. Né? Será que, igual a Ivana falou, será que se Jesus viesse hoje, de novo, eu ia estar me comportando como aqueles que estão presos aqui olhando para o fundo da caverna, não ia ver a luz? Né? Porque quem viu foi ele. E ele veio me contar. Né? Então, assim, a gente... por isso que Jesus fala a verdade vos libertará. Que a verdade vai tirar a gente da escravidão, da cegueira, da gente estar preso dentro da caverna. Porque a gente vive no nosso mundinho, a gente não consegue enxergar para fora. Isso acontece hoje conosco em várias situações. Isso que ele falou aí, né? Eu sou, ele estava dizendo, ele que é a verdade, né? Então, enquanto a gente não reconhecer, né, tudo aquilo que ele como a luz do mundo realmente, né, como o caminho, a gente vai continuar vendo só a sombra, não é? O sol nessa alegoria que cega ali o cara, é Jesus, ou é o conhecimento. Né? E a gente não enxerga. A gente, né? Para a gente poder enxergar, a gente precisa de um tempo, a gente fica ofuscado. E depois a gente vai enxergar. E aí, quando a gente entende, enxerga mesmo, quer contar para os outros. E aí corre o risco de ser execrado, de ser
E aconteceu isso, se a gente for olhar a história, aconteceu isso com muitos, né? Muitos. Né? Por Muitos. isso que Jesus falava, seguir ele não é fácil, Então, né? então Jesus traz, quando Jesus vem, ele vem trazer a luz para a gente, ele traz a possibilidade, olha, se vocês fizerem isso agora, comigo aqui vai ser mais fácil. Mas eles continuavam presos, né, naquela ideia da caverna lá do Platão. Então, o nosso objetivo sempre é enxergar a luz, né, que é o que Jesus trouxe para a gente. Tá bom, pessoal? Para a semana que vem, a gente vai falar continuar em João, vamos falar do capítulo 9, que vai falar da cura do cego de nascença. Tá? Tá.